Quando eu fiz a técnica do chute da politicamente correta, essa foi, você estourou a boca do balão, essa aí é quente. E o pessoal também tem notado isso, tanto é que a técnica do chute parte 6, itens politicamente corretos, é a que mais cresce lá no YouTube. Então a audiência dele está bombando. Então vou voltar aqui para vocês na panela da pressão, que o pessoal estava reclamando que a Bíblia do Enem dá uma outra resposta, o Enem dá uma outra resposta. Então eu vou explicar para vocês como funciona a panela de pressão. O detalhe é o seguinte: se você abaixar o fogo aqui, vai continuar saindo aqui quase que do mesmo jeito. Então realmente, aparentemente, é quase que imperceptível a mudança de abaixar o fogo ou manter o fogo aceso. Mas a gente, para poder enxergar as coisas quando são muito pequenas, a gente tem que ir para situações extremas. Qual que é? Vamos desligar o fogo para ver o que acontece. A gente desliga o fogo e continua saindo a fumaça, ou seja, ainda continua fervendo a água. Por que continua fervendo? A água continua fervendo porque o gás, para sair, ele precisa de duas coisas. Ele precisa ter força para empurrar a tampinha e ele precisa ter força para vencer o canalzinho que tem aqui, ó, tá vendo? Esse gás vai saindo. Quanto de gás que sai? A quantidade de gás que sai é proporcional à diferença de pressão que existe. Só que tem uma resistência dentro do biquíni. Então não sai o gás todo. Então a panela de pressão, ela vai numa determinada pressão até encontrar força para empurrar essa tampinha para cima. À medida em que ela não precisa mais empurrar a tampinha, aí o que ela precisa? Ela precisa vencer a resistência do tubinho ali, ó. Então, se você pegar, por exemplo, trazer um gás da Bolívia até o Brasil, como é que você faz para trazer gás da Bolívia até o Brasil? Você pega o gás, põe pressão nele lá na Bolívia e tira a pressão aqui no Brasil. Essa diferença de pressão de dentro da panela e de fora é que faz sair o gás. E vai sair pouco gás se essa diferença de pressão for pouco. E vai sair muito gás se a diferença for grande. Eu desliguei o fogo, vocês vão ver que à medida em que a diferença de pressão vai diminuindo, vai diminuindo a quantidade de vapor que sai aqui. No começo saía bastante. O que significa isso? Significa que aos poucos a temperatura da panela está baixando, até ficar em 100 graus Celsius, que vai igualar com o 1 atm normal da fervura. Então vocês vejam que a panela foi esfriando lentamente. Então é essa que é a minha tese diferente do Enem. O Enem, o que ele aposta? Ele aposta que os alunos tinham que saber que numa pressão constante a temperatura se mantém e o tempo de cozimento se mantém. Mas aí é evidente, se a temperatura se mantém, o tempo de cozimento vai se manter. Mas desde que a pressão fosse constante. Mas a minha tese é que além de ter uma diferença de pressão de 1 atm vai subir a tampinha, tem que ter uma outra diferença de pressão para poder forçar o gás a passar por esse tubinho. Apesar de ser insignificante, ela existe. É só você pensar, por exemplo, um chuveiro. Quanto maior a pressão no chuveiro, mais sai água. No caso de você lavar um carro, se você está mexendo com água de rua, com alta pressão, o esguicho sai forte. Se a pressão for pequenininha, sai pouca água. Então, a quantidade de gás aqui, que vai passar pelo canal, vai depender da diferença de pressão. E quando a pressão cai um pouquinho, por ter abaixado um pouco, o tempo de cozimento vai mudar mixaria, mas vai mudar. Então, o problema dele ter que falar que não vai mudar é essa que é a minha tese. Ele tem que colocar o tempo de cozimento praticamente não se altera, porque a pressão e a temperatura pouco também se altera. O problema é que ele não quis usar as palavras pouco, praticamente, para não cair naquela técnica do chute nosso das palavras inclusivas. Então ele escapou de uma coisa e cometeu uma injustiça com o pessoal que, como eu, conhece, marcou que o tempo de cozimento se altera. Realmente se altera, mas mixaria pouquinho. Então por isso que compensa cozinhar em fogo baixo, porque o tempo se altera muito pouco.